Boa noite, gente. E aí, todo mundo bem? Graças a Deus. Maravilha o louvor, né? Cadê o pessoal do louvor? Impressionante. Que Deus te abençoe. Muito bom. Alegra o coração da gente, né? Muito bom. Gente, quem está vindo só hoje, ou seja, que não veio ontem à noite, dá uma sinalizada, por favor. Ah, bonito, hein? Estavam onde? Né? A gente estava aqui, na casa do Senhor, né? Os irmãos estavam onde? Mas tudo bem, a gente perdoa. Estou perguntando pelo seguinte, porque ontem eu comecei um assunto e eu quero continuar. E eu não quero que vocês se sintam perdidos aí no espaço, né? Então, eu vou dar uma breve recapitulada. Meu nome é Andréia, eu tenho atuado como missionária na Missão Avalanche. Ali no fundo, inclusive, vai estar o Diniz com alguns materiais da gente. Eu trouxe DVD. Não vai dar tempo de eu falar sobre sexualidade, que é o campo, né, que eu tenho atuado já há muitos anos. Mas eu trouxe material, caso vocês se interessem. Tem DVD sobre vício sexual, dependência emocional, homossexualidade, ajustamento sexual no casamento e orientação sexual dos filhos. E trouxe um livro que eu gosto muito, não é um livro escrito por mim, é o único livro que eu revendo, de tanto que eu gosto, que fala sobre o Evangelho completo. Por quê? Porque a gente pode parar e observar que parte desse Evangelho, muitas vezes está sendo pregado, ele é incompleto. Eu quero desafiar você a conhecer mais sobre esse assunto. Enfim, tem material ali, tem maquininha de cartão e tem também o flyerzinho do Avalanche, um panfletinho com a nossa agenda desse ano. Por que eu falo isso? Porque eu notei ontem o tanto de gente que se interessou pelo tema, pelas questões que a gente abordou. E, de repente, aqui nesse grupo, a gente vai ter uma pessoa, de repente, que vai querer aprofundar um pouquinho a sua percepção, o seu conhecimento sobre esses assuntos que a gente tem abordado. Então, eu quero te desafiar a pegar esse flyerzinho, esse panfletinho, para você levar para casa, para você entrar no site do Avalanche e para você conhecer um pouco mais os nossos trabalhos. Basicamente, a gente trabalha com treinamento. Ou seja, a gente está tão perto, a gente tem lugar para você, inclusive, ficar durante as escolas, que é onde a gente se reúne como base missionária. Então, a gente hospedaria você nesse período. Não são escolas caras, mas são escolas de imersão. Ou seja, você precisaria de pelo menos uns 20 dias para você estar com a gente para fazer algumas das nossas escolas. Em junho, agora, começa a escola de dependência química e comportamentos de vício. Em julho, a gente tem 2 escolas, Artes e Comunicação e Fé e História Política. Em agosto, a gente vai ter uma escola inédita, que a gente está lançando, que se chama Ecologia Humana e Autocuidado. É para quem se interessa pela temática do autocuidado, ou seja, a gente cuidar da gente e também cuidar do planeta. Por isso que vai ter uma pegada forte na área do meio ambiente. Em setembro, a gente tem escola de sexualidade. E em outubro, escola de aconselhamento em sexualidade. Eu também quero divulgar o Congresso do Êxodos Brasil, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, na Batista de Jardim Camburi, em Vitória. E o Êxodos Brasil é a única rede que a gente tem no Brasil que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade. Então, se você se interessa pela temática e não tem tempo, inclusive, para fazer uma escola de sexualidade com a gente, que é de 20 dias, esse congresso de 3 dias fala sério, tudo de bom, não é verdade? E a gente está aqui vizinho, né? Então, a gente está no centro de Vitória, entra no site, pega o endereço, marca uma visita, vai lá conhecer. Então, eu quero, assim, encontrar você em algumas das nossas escolas. O objetivo do Avalanche é capacitar cristãos para desenvolvimento de projetos na área de enfrentamento de problemáticas urbanas. Ou seja, se você se interessa pelo caos urbano que está aí instalado e você não se conforma com ele, e você almeja ver a implantação do reino de Deus nesse caos, as nossas escolas podem te ajudar. Tá? Então, está feita aí essa divulgação. Então, tem material da gente, tem informação, o Diniz pode te informar, ele está ali no final. E aí, qualquer coisa, você procura a gente. Então, ontem eu comecei a falar sobre a questão de família, trazendo a ideia do quê? Eu lembro que eu comecei falando isso, né? Por que a gente se atrai por quem a gente se atrai? Por que a gente não se atrai por outras pessoas? Por que a gente acaba se envolvendo com um determinado grupo de pessoas ou pessoa e, de repente, a gente até se dá muito mal ou, de repente, se dá bem? O que eu quero dizer é, ninguém vive do jeito que vive do nada. Você não vive do jeito que você vive por acaso. Tem uma história por trás. E aí a gente veio trazendo, inclusive, um versículo, né,
que fala muito sobre isso, que está lá em Provérbios 22:6, que diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Basicamente está dizendo o quê? Que uma criança quando nasce, e aí eu trouxe até uma observação, para a gente não pensar só nas crianças, nos filhos que a gente tem, ou nos netos, ou sobrinhos, mas a gente pensar também em novos convertidos, em pessoas que chegam para o Evangelho. Então chegam como? Nascidas de novo, mas são bebês na fé. E aí fica aquela questão, o que vai ser dessa pessoa? O que vai ser desse novo convertido? O que vai ser dessa criança? Chegando nesse ambiente familiar, ou desse novo convertido chegando nesse ministério, nessa igreja, nessa comunidade. Então aí a Bíblia está dizendo o seguinte: ela vai encontrar uma trilha. A trilha que ela encontrar é a trilha que ela vai percorrer. Então nós paramos para pensar sobre as trilhas. E eu comecei a dizer para vocês, na perspectiva de uma conselheira na área da sexualidade, a respeito de um fenômeno que tem acontecido através das falas das pessoas. As pessoas, e no caso cristãos que precisam de ajuda na área da sexualidade, procuram a gente, e quando eles começam a contar a sua história, eles contam uma história muito curiosa. E é sobre essa história que eu queria falar hoje com você, que ontem eu só dei início. E aí, falando sobre esse fenômeno, pode mudar aí o slide, por favor? Vocês lembram, o último slide, basicamente, que eu abordei, eu acho que foi esse aí. Não foi? Que foi a ideia de que muita gente chega num ambiente familiar, ou seja, criança acabou de nascer, vem para uma família. E quando eu falo criança, eu não quero que você pense se você é pai ou mãe. Eu quero que você pense, você é criança. Ou seja, ninguém aqui fica de fora. Todo mundo foi criança um dia. E nós ainda temos crianças aqui presentes, vai ficar mais fácil para elas. Mas eu quero que você se lembre quando você era criança. E não só pensar se você tem filhos ou filhas, se você tem discípulos ou não. Mas eu quero que você se lembre de quando você foi criança. E eu trouxe uma pergunta: você foi celebrado ou você passou por essa experiência aí que esse bebê está passando? Então, eu trouxe aquele conceito de quê? De maternidade, lembra? Então, maternidade é você o quê? Parir uma criança. Né? Se você deu à luz, se você gerou, né? Você experimentou a maternidade. A criança sobreviveu, ela nasceu. Mas isso só é um ponto na vida. Por quê? Porque a gente tem um outro conceito que mal se fala sobre ele, que é o conceito chamado maternagem. Ou seja, fez a criança, agora tem que criar, nutrir, estabelecer vínculo. Aí agora é um outro processo. Eu lembro que eu trouxe até a comparação com o evangelismo. Lembra disso? Que o evangelismo, você é o quê? Literalmente você dá o quê? Um novo nascimento para aquela pessoa, através, obviamente, da graça de Deus, que dá fé para a pessoa crer na cruz de Jesus. Não é isso? Então a pessoa nasce de novo. Mas e agora? Porque ela nasceu de novo, a vida dela está pronta? Lembra da ilustração? Corpo, alma e espírito? Então o espírito humano foi cheio do Espírito Santo. Mas e agora? Ele só tem espírito? Não, ele tem uma alma e tem um corpo, que agora também vão precisar ser alinhados ao que o Espírito Santo fala da parte de Deus para essa pessoa. Não é assim? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai precisar também ser nutrida, ela vai precisar do cuidado, ela vai precisar de vínculo, ela vai precisar de mentoreamento, de discipulado, para que ela seja santificada. Só que daí a gente esbarra num problema. Nem toda vida humana é celebrada. É? Nem toda vida humana é festejada. E aí você vai ver algumas situações que são muito perigosas para um ser humano que está passando por um momento especialmente de vulnerabilidade, como é o caso, por exemplo, de cada criança. Nenhuma criança sabe basicamente nada a respeito de nada. A única coisa basicamente que ela consegue fazer é sentir. E ela também não sabe dar nome ao que ela sente. Tanto é que tem uma pesquisa que fala que o som que mais incomoda um adulto é o choro de um bebê. Testifica? Quem concorda? E o choro do bebê, ele significa o quê? 1000 coisas. Tudo que ele sabe fazer na vida quando nasce é o quê? Chorar. E ele chora pelo quê? Crise do petróleo. Quebra da bolsa. Impeachment. Não. Chora por dor,
chora por sono, chora por fome, chora por chorar. Ele chora porque está cansado, chora, não é? Então, é pouca informação. Aí você vê o nível de vulnerabilidade de uma criança. Todos nós um dia passamos por esse processo. E a questão é, fomos celebrados? Porque se não fomos celebrados, se não houve festa pela nossa chegada, se não houve aquela comunicação de que somos importantes e amados, pode saber, deu BO na nossa caminhada. Vai dar treta. Vocês estão entendendo? Vai dar problema. Por quê? Toda criança tem essas necessidades. Número 1, se sentir importante. E segundo, se sentir amado. Nem todo mundo se sente importante e amado desde que nasce. Isso é problema. Se a gente quer ver algo diferente na vida das pessoas, nós vamos ter que começar a rever esses conceitos. Tá certo? Nós vamos ter que começar a rever esses conceitos, porque senão nós vamos querer um resultado, só que nós não vamos implantar o método de Deus. E aí eu volto a falar de Deus. Lembra da relação de Deus com os primeiros humanos na Terra, Adão e Eva? Te pergunto, Deus celebrou a vida daqueles dois? Celebrou e com força. Teve envolvimento pessoal da parte de Deus. Ele não falou, haja humano e houve humano. Puf! Ele arregaçou as mangas, sujou a mão dele com terra e esculpiu um corpo. Como se não bastasse, ele vai lá e praticamente dá um beijo no ser humano, porque uma boca no nariz de alguém é o quê? Quase um beijo. E faz o quê? Se envia, porque ele não mandou um cuspe. Ele enviou o Espírito. Isso mesmo, não foi um cuspe que ele mandou, foi o Espírito Santo de Deus, você está certa. E ele se envia para dentro do ser humano. Você quer mais envolvimento do que isso? Que não é o WhatsApp que ele manda, não é e-mail, não é uma curtida. Sabe o que é? Ele vai e fica, estabelece morada. Esse é o nosso Deus, por isso que Ele é o Deus Emanuel, aquele que o quê? Está conosco. Ele não estará e Ele não esteve, Ele está conosco. Então Ele vem e fica. Então o próprio Deus, Ele está mandando uma mensagem. Quando o assunto é família, quando o assunto é relacionamento, é assim que é para ser. Vínculo, proximidade, contato. Então Deus celebra Adão. Deus celebra Eva. Deus tem um envolvimento pessoal com eles. Deus vai ao encontro. Ele não manda um anjo para ir lá e se envolver com Adão. Ele não manda um arcanjo para lá e se envolver com Eva. Ele vai. Entende? Só que quem estava constituindo a primeira família? Era o próprio Deus. Só que à medida que esses dois humanos se encontram e se tornam uma só carne, ou seja, estabelecem uma família, se casam, fazem sexo e fazem filhos, basicamente o que Deus está fazendo? Passando o bastão para a humanidade. Você consegue entender isso? Quem é que criava a gente até então? Deus. A partir do momento que houve aquele primeiro casamento, quem passa agora a criar a gente? A família. Não é verdade? E Deus o quê? Autoriza isso. Deus passa o bastão. Então eu quero que você veja a responsabilidade em torno daquilo que a gente chama de família. E é curioso, porque a primeira tentação chega em que momento na vida do ser humano? Adão era casado ou solteiro quando foi tentado? Não é curioso que Adão não foi tentado solteiro? Mas de alguma forma a história de família incomodou profundamente Satanás. Você já tinha ouvido isso? Eu fico intrigada porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu parei para pensar, eu falei, gente, por que o diabo esperou Satanás? Por que o diabo esperou Adão casar, Eva casar, para ir tentar? De alguma forma, o encontro daquele masculino e do feminino, o feminino como algumas... Eu entendo como sendo a concentração de algumas características que existem em Deus, derramado na fêmea, características derramadas na fêmea. E o masculino como algumas características que existem em Deus, derramados no macho. Esses dois se encontram.
E esses dois se tornam uma só carne. Quando eles se tornam uma só carne, eu te pergunto, aquele ser que agora é uma só carne, macho e fêmea, eu te pergunto, aquilo ali é masculino ou é feminino? Vocês entenderam minha pergunta? Uma só carne. Aquilo ali é o quê? Macho ou é fêmea? Hã? Nem macho nem fêmea, por quê? Você consegue entender o que eu estou perguntando? Homem e mulher numa relação sexual. Aquilo ali, aquela uma só carne, é masculina ou é feminina? É masculino e feminino, concorda? Quem mais é assim? 100% masculino e 100% feminino. O próprio Deus. Essa é a hora, olha o que sai da boca de Deus. Isso é muito bom. O único muito bom até então. Por que foi muito bom? Será que não é porque Deus olhou para a terra e viu quem? Ele mesmo chegando? Então o que a gente entende sobre sexo? Que ele é o quê? Um reflexo, uma sombra de Deus na terra. Tanto é que depois desse primeiro encontro, o que acontece? Liberação de vida. Não é à toa que isso aí trouxe um profundo incômodo para um ser astuto que estava no jardim. Quem? A serpente. A serpente se incomodou, porque na hora que ela vê uma família, ou seja, o encontro do masculino com o feminino, gerando vida, a serpente que se achava dona do Éden praticamente falou o quê? E já era. Perdi. E perdeu. Resultado, o que sobrou para a serpente? A única ferramenta, a única alternativa que ela tinha. A gente sabe que a serpente é conhecida como Satanás, arremessador de dardos, que fala lá em Efésios, que inclusive foi cantado aqui em Efésios 6, né? Arremessador de dardos, não é? Ou seja, qual que é a única arma que o diabo tem? Só tem uma. Ele é pai do quê? Da mentira. Então, qual que é a única arma que ele tem? Uma palavra mal colocada na hora certa. É a única arma que o diabo tem. O diabo não tem mais nenhuma outra. Então, se você é o pai da mentira, você precisa do quê para ter poder, então? De alguém que ouça. Tanto é que Satanás vai tentar qual porção da humanidade? A feminina ou a masculina? A feminina. Por quê? Porque o que toca muito a mulher é o quê? O que ela ouve. Enquanto o que toca muito o lado masculino é o que ele vê. Não é à toa que ele vai direto em quem o quê? Tem a habilidade de ouvir e crer no que ouve. Não é curioso? Não adiantava ir direto em Adão. Ele foi sagaz, ele foi astuto, ele foi estratégico. Ele foi em quem daria ouvido. Tanto é que ele conseguiu o que ele queria. Ele mentiu e a mentira colou. E sabe o que é triste? Qual foi a mentira? Eu quero que você veja agora o poder de uma mentira. Para você ter muito cuidado a partir de agora em ser uma pessoa compromissada com a verdade. E ser uma pessoa que tem aversão à mentira. Vocês lembram qual foi a mentira que Satanás jogou para Eva? Foi uma só. Não morrerás. Mas aí, o que estava por trás? Ele colocou uma mentirinha ali. Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Onde é que está a mentira? Está vendo? Vocês estão acreditando na mentira também. Já tem uma mentira. Qual que é a mentira que está ali? Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Onde é que está a mentira nisso? Eva já era igual a Deus. Qual era a mentira? Você tem que fazer alguma coisa por você, para você se dar bem.
Porque se você depender de Deus, não vai acontecer. Ainda bem que isso não pega a gente mais, né? Hã? Ainda bem que isso só ficou lá em Gênesis 3, né? Agora vamos trazer isso para hoje? Quando você peca por quê? Me fala se não por causa da mesma mentira. Faz alguma coisa por você, senão o quê? Nada vai acontecer. Você sabe o que a gente está descobrindo? A mentira continua sendo a mesma. Te pergunto, por quê? Te respondo, porque ela cola. Só que ela cola em quem não tem fé naquilo que sai da boca de Deus. Porque se a gente começar a crer no que sai na boca de Deus, não vai ter como a gente perder tempo com o pecado. Porque o que sai da boca de Deus, vou te dar só uma palavra para você entender melhor o que eu quero dizer. Tem um texto em Salmos que fala assim: o Senhor é o meu pastor, e eu vou me dar muito mal. É isso? O Senhor é o meu pastor, mas ele tem um problema de memória e ele esquece o que eu preciso. O Senhor é meu pastor, mas ele é mão de vaca, ele não divide nada. É assim que está escrito? O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Sabe o que está dizendo? Que Deus sabe de todas as coisas a nosso respeito. E Ele inclusive se antecipa a elas. A questão é, quem está aqui para crer nisso? Porque quem não tiver vai tentar se antecipar a Deus. Resultado, vai pecar. Todas as vezes que eu peco por quê? Porque eu deixei de acreditar que o Senhor é meu bom pastor. E aí eu tento fazer alguma coisa por mim. Porque eu estou achando que Deus vai esquecer. E eu tenho que me antecipar. Um dos probleminhas é um negocinho chamado ansiedade. Ainda bem que isso aqui não pega em ninguém. Né? Nem homem, nem mulher. Já ouviram falar dessa palavrinha? Não, né? Tem pessoas lá no mundo, lá fora, entendeu? Que tem um probleminha com ansiedade. E a ansiedade, basicamente, é você o quê? Sofrer por antecipação, acreditando que nada vai cooperar para o bem. Aí você tenta fazer por onde? Então, veja bem, o que isso tem a ver com família? Tudo. Então, eu quero que você veja que essa questão de família, ela não está sendo bombardeada agora. Ela é já bombardeada desde o princípio. Incomoda para a estrutura das trevas ver a saúde em operação na terra. Incomoda para a estrutura das trevas ver algo que represente com fidelidade a própria pessoa de Deus. Incomoda para as trevas. Então, o que é o bom negócio para as trevas? Vamos minar isso aí. Vamos detonar isso aí. Vamos confundir isso aí. Eu quero que você veja como foi sensacional o discipulado de Deus por Adão e por Eva. Eles passaram por situações muito difíceis, não passaram? Uma delas foi o pecado. Não é? Então veja bem, mesmo tendo todo aquele amparo, situações difíceis podem acontecer na vida de uma família? Sim ou não? Sim, aconteceu com Adão e com Eva. Minha pergunta é, o que foi deles depois do pecado? Você viu em algum versículo dizendo que Adão e Eva passaram por um divórcio? Que eles pediram a partilha do Éden? 50% para mim, 50% para você. Você ouviu falar? Você já ouviu alguém falar sobre o divórcio de Adão e Eva? Não é curioso? Não teve. Agora, por que não teve? E eles não passaram só por isso. Eles passaram por uma outra situação que é extremamente difícil para nós ainda hoje. A perda de filhos. Quem já passou por isso sabe. Então eu tive a dor na minha família de perder minha sobrinha aos 5 anos. Ela infartou na frente da mãe e morreu. Uma morte súbita, com 5 anos de idade. Como é que você passa por uma perda de um filho? Então Adão e Eva não passaram pela perda de um filho. Um matou o outro. E esse que matou ainda o quê? Fugiu. Então, de repente, a família de Adão e Eva passaram por perdas terríveis. Eles poderiam ter se tornado o quê? Extremamente amargos, não poderiam? Ressentidos, magoados.
Mas é curioso porque os dois se apegaram a uma promessa. E essa promessa dizia o seguinte: vai chegar um dia que através dela virá alguém que vai destruir a cabeça dessa serpente. Adão e Eva se apegaram numa promessa que saiu da boca de Deus. Olha que coisa linda. Tinham acabado de desviar de Deus porque acreditaram numa mentira que saiu da boca da serpente. Agora eles passam a ouvir o quê? O que sai da boca de Deus. E Deus os honrou? Honrou. Olha para o lado. Vingou? Brotou gente? Olha para o lado. Vingou com força. Olha o galerão. Família cresceu, não é não? Então funcionou. E aí eu quero que você veja que essa perseguição contra a família é coisa antiga. Agora, é muito negócio para a própria estrutura das trevas fazer com que a gente entenda que está de boa e a gente perdeu o foco a respeito das nossas relações, dos nossos vínculos. Por isso que talvez quando você nasceu não houve celebração. Por isso que talvez quando você nasceu não houve festa. Quando eu falo festa, não é, gente, gastar dinheiro. É abrir o coração e se alegrar pela sua chegada. Isso não custa dinheiro. Isso custa afeto. E quem não tem como dar. Tá certo? E aí muda o slide, por favor. O que a gente observa? Tem como alguém mudar ali? Isso. O que a gente observa? Que muitas pessoas nascem, então, nesse ambiente onde não houve a celebração, não houve a festa, logo estão como? Estão se sentindo vazias. Eu quero que você lembre de quando você foi crescendo e você se pergunte, será que eu tinha alguém de referência, de segurança? Alguém de referência como minha fonte de afeto dentro de casa? Talvez você venha dizer assim, dentro de casa não. Sabia que tem muita gente que vai dizer assim, dentro de casa não, eu tinha na escola, eu tinha na igreja. Eu tinha na boca de fumo. Eu tinha no baile funk. Eu tinha na internet. Mas eu não tinha em casa. Vamos trazer para a vida de igreja? Eu tinha lá na faculdade, eu tinha no trabalho, mas eu não tenho na igreja. Resultado, o que você observa? O tanto de gente que está cercada por gente, mas se sente como? Só. Isso é um problema muito sério, porque à medida que vai crescendo, e quando a gente pensa em criança, aí muda ali para mim o slide, por favor. O que a gente observa? Que quando vai crescendo assim. Tende a se aproximar para um lado. O que aparecer, pega. Vamos falar um pouquinho de família? Normalmente, o fenômeno que a gente encontra é esse. Quem que costuma aparecer como presença na vida das crianças? A mãe. Isso acontece em todos os casos? Não. Mas acontece na maioria dos casos? Acredito que sim. Então, a figura da mãe vai surgindo como a grande referência para boa parte dos humanos. Você vai observar, na hora que a criança chora, na hora que a criança está com medo, na hora que a criança assusta, qual o nome que sai da boca da criança? Mãe! E curioso, porque a mulher é conhecida como sexo frágil. Só que na hora da treta, o menino recorre a quem? A frágil? Ou a presente? E aí a gente tem que repensar essa fragilidade. Se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Entende? Então eu quero que você observe que essas crianças vão crescendo, muda ali, por favor. Vão tendendo a um lado, e a tendência é essa criança sempre se fazer uma grande pergunta. Pai, cadê você? Então, a sensação de abandono começa a chegar na vida dessa criança. Veja bem, ela precisava da expressão de afeto de todas as partes. Do masculino e do feminino. Do pai e da mãe. Muitas crianças não têm. Talvez você não teve. Acho muito difícil que isso não tenha trazido algum prejuízo para você. Logo, a tendência é que tenha ficado uma área na sua vida que ficou como? Minguada. Chegou pouca informação, chegou pouco depósito de afeto. Isso você acha que pode trazer prejuízo para alguém mais para frente? Sim ou não? Deve fazer falta. E aí, quando faz falta, a gente cresce com a falta. Muda ali, por favor. E cresce como? Muitas vezes desse jeito. Se sentindo diferente. Se sentindo estranho.
E aí a gente vai começando a acreditar que a gente é diferente e estranho, porque é isso que sai da boca das pessoas a nosso respeito. E é agradável passar por essa experiência? O que você acha? Não é agradável. Aí você pensa assim, já sei, eu vou chegar em casa e eu vou contar para todo mundo. Muda ali, por favor. Aí a gente chega em casa e conta para quem? Contar para quem? Chega uma hora que você olha o quê? Cara, o bicho está pegando dentro de casa. Eu não tenho com quem contar. E muitas vezes eu conto e não acreditam. E muitas vezes eu conto, acho que é coisa da minha cabeça. Muitas vezes eu conto, vão dizer o quê? Que eu estou fantasiando, que eu estou inventando. Muitas vezes eu conto e vão mandar calar a boca. Eu cansei de ouvir relato de vítima de abuso. Da menina que é estuprada numa tarde por 8 meninos, dentro de casa, na hora que os pais saem de casa, porque o primo encabeçou a série de estupro coletivo, filha de pastor. E na hora que a mãe chega, esposa de pastor, mulher de Deus, e a menina fala, mãe, aconteceu isso, a mãe vira para ela e fala o quê? Shhh, nunca mais fale nada do seu primo. Aí você é essa menina de 8 anos, que foi estuprada de todas as formas numa só tarde. E da boca do mentor do estupro coletivo, que é o primo, sai o quê? Essa fala. Se você contar para o seu pai, você sabe que ele não vai acreditar. Então, shh. Ela cria coragem de contar para a mãe. O que ela ouve da boca da mãe? Shh. Nunca mais fale nada do seu primo. Eu te pergunto, com quem que você conta na vida? Com quem? Se dentro de casa você não tem alguém que possa servir de referência, de coluna, de porto seguro. Então, quem se torna essa criança muitas vezes? Aí eu vou te mostrar. Muda ali, por favor. Já que eu não tenho dentro de casa, sabe onde que eu vou procurar? Fora de casa. E sabe o que é pior? Vai encontrar. Eu fico impressionada hoje me parece ser um dos maiores apóstolos e discipuladores dos nossos dias. Você sabe quem? Um cara chamado Google. Ouviu falar desse apóstolo Google? Profeta Google, mestre Google, pastor Google, reverendo Google. Então, é o Google. Porque o Google é o seguinte, qualquer dúvida que você tem, você pergunta para ele. Ele vai contar para os outros? Ele vai rir da sua cara? Não vai. Ele vai o quê? Aceitar tudo que você pergunta. E se você não entende, é simples, ele é super didático, ele coloca ali a opção, imagens. Ele te explica. Tu entendeu? Ele tem outra forma de te explicar sem rir da sua cara. Vídeos. É impressionante. A gente tinha que aprender com o Google. Só que assim, o Google aprendeu também. E aprendeu com quem? Com Deus. Deus fez isso. Só que o povo de Deus muitas vezes não aprende com Deus. E aí a estrutura que não é de Deus, pega aquilo que era sabedoria e tira proveito para si próprio. Nós temos que voltar a ocupar esse espaço, gente. Você quer ver uma situação? Eu lembro de um tempo atrás, numa escola de aconselhamento nossa, que nós fomos aconselhar um líder. E esse líder trouxe várias confissões no campo da sexualidade. Né, a questão da imoralidade. No campo da sexualidade eram várias coisas. E eu lembro que esse homem, que é um homem conhecido, um líder renomado, de ministério sólido, próspero, chegou e trouxe um monte de coisa, um monte de confissão, de pecado sexual, de luta e de queda. E aí eu lembro que uma das coisas que eu perguntei para ele foi o seguinte, eu falei, deixa eu te perguntar, quem mais sabe disso? Ele falou, ninguém. Só Deus e vocês. Eu falei, cara, mas me explica, você não está sozinho no ministério. E conhecendo o ministério, eu falei, você está cercado de outros líderes, e bons. Ninguém sabe. Sabe o que ele me respondeu? Ninguém sabe. Eu falei, por que não? Ele falou, porque ninguém se envolve com esse tipo de coisa. Ninguém se importa com a intimidade de ninguém. Eles não vão dar atenção porque eu tenho a dizer.
Então, o que nós estamos vendo? Que tem um tanto de gente que está tentando dar os seus pulos para se manter de pé. Só que os dias são maus, como também foi cantado. E como é que a gente vai vingar se a gente não puder contar um com o outro? Que outro? Quem é de confiança aqui? Quem daria conta de ouvir o relato de queda, de desvio moral de alguém? Quem saberia o que fazer no meio de uma confissão como essa? Então a gente esbarra numa situação que se pega com os adultos, imagina com as crianças e com os adolescentes. Não é verdade, gente? Então existe uma situação de abandono. Aí muda ali, por favor. O que a gente nota? Que daí as relações elas vão ficando assim, mais ou menos próximas. O pai meio que olha de longe, o líder meio que olha de longe, mas aí aparece alguém que parece que o quê? Chega junto e está mais perto. Só que daí costuma aparecer sempre uma figura que fica muito mais perto. Muda ali, por favor. Você queria ser esse menino? Lá na Praia da Costa, lá em Camburi, queria ser esse menino? Verãozão, louco para dar uma curtida, e olha quem aparece. Mamãe super protetora. Então veja bem, quando a gente não tem o equilíbrio na relação, o que a gente observa? Que pode ser que apareça um que exerça esse domínio. Te pergunto, será que isso é saudável? Hã? Você acha que isso é saudável? Então, enquanto a gente não vê, por exemplo, pai e mãe se envolvendo, normalmente aparece o quê? A figura da mãe. E quando ela vem, eu te pergunto, o pai vai encarar? Não encara mais. Muitas vezes acomoda. É a mesma relação com a igreja. Aí chega alguém, está aí solto, aproxima alguém, estabelece um super vínculo. Alguém mais se aproxima? Ninguém mais. Parece que a pessoa fez xixi igual o cachorro, delimitou o território e ninguém mais tem acesso. É assim que funciona. Eu te pergunto, é saudável isso? Então a gente vai vendo o quê? Superproteção acontecendo. Aí você fala, mas André, isso não é bom? Muda ali, por favor. Não. Porque isso tudo mantém a pessoa em estado de vulnerabilidade. Ela está refém. E estar em estado de vulnerabilidade é terrível. Muda a imagem, por favor. Porque daí a gente fica assim, ó. Por fora, você pode estar com 40 anos, 30. Você pode estar casado, você pode ser hétero. Você pode um monte de coisa que parece que é uma maravilha. Mas por dentro, talvez você seja até hoje o quê? Essa criança que se sente desamparada. E o desamparo é perfeito para acontecer esse próximo movimento. Muda ali, por favor. Aí eu te pergunto, então quem é você? Aí você vai falar, responder como para mim? Como muita gente responde. Eu não sei. Eu não sei quem eu sou. Para que você existe? Eu não sei. O quanto que você vale? Eu não sei. O que você tem? Para que você está aqui? Eu não sei. Quem é você? Eu não sei. Então a pessoa ela fica desconfigurada, ela fica o quê? Sem identidade. E é problema, porque sem identidade você não vive. Você não vive. Nem nos nossos dias você vive sem identidade. Primeira batida policial, o que eles vão pedir para você? Sua identidade. Não é isso? É impressionante como a identidade é o começo de todas as coisas. E você vê o cuidado de Deus com Adão e com Eva. Quando cria os dois, a primeira coisa que Deus estabelece para eles é uma identidade. E em segundo lugar, é um sentido na vida. Tudo que nós até hoje mais precisamos, saber quem a gente é e o que nós vamos fazer daquilo que a gente é. Não é assim? E aí, quando eu não tenho identidade, o que acontece? Muda ali, por favor. Eu vou atrás de uma. Aí eu vou te dizer o que vai aparecer. Vai aparecer um monte de frase que vai tentar te definir. Ah, você é. Ah, você é. Não, você não é. Não, você é igual a. Não, você parece. Para quem não tem convicção de quem é, e chega alguém sugerindo alguma coisa, o que você faz? Você pega. Não é assim? Primeira fala que vem a seu respeito, você pega. O problema é o seguinte, e se aquilo que você pegou for mentira? Aí você ganha a sua prisão. A prisão é emocional.
A prisão na sua mente, nos seus pensamentos. Uma prisão espiritual. Aí você está em cativeiro. Porque a única coisa que liberta é a verdade. É a verdade que liberta. Mas e agora você acredita numa mentira? Então eu vou te dar um exemplo do que eu quero dizer para não ficar subjetivo. Eu lembro que eu conheci uma psicóloga um tempo atrás. E ela se especializou em atendimento a vítimas de violência sexual. Crianças vítimas de violência sexual. Beleza. Ela se especializou, mas nunca tinha atendido ninguém. Até que a justiça fez um encaminhamento, no estado dela, para um primeiro atendimento. Certo? Ela se tornou referência, né, pela especialização e a justiça encaminhou. E aí, então, ela está dentro da sala dela, do consultório dela, e chega uma criancinha, um menininho, de uns 6 anos de idade. Aquela criança entra e ela tenta, então, conversar com a criança, estabelecer um contato, para começar uma relação terapêutica com a criança, porque ela tinha sofrido violência sexual no ambiente familiar. Como normalmente acontece, dentro de casa, com gente conhecida. E aí, essa criança entra, e ela tenta começar a conversar, mas ela achou estranho, porque o menininho, de repente, do nada, de forma extremamente apática, inclusive, sem expressão nenhuma, simplesmente olha para ela, tira o short, tira a cueca, vira e fala para ela, pode fazer. Ela assustou na hora, falou, meu querido, eu não vou fazer nada, eu só vou conversar com você, veste a sua roupa. Esse menininho colou na mão dela, grudou. Olhou no fundo dos olhos dela e falou, promete que você nunca mais me solta? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que esse menino fez isso? Porque ele é um pervertido? Porque ele quer sexo aos 6 anos de idade? Porque ele acreditou numa mentira. Você existe para ser penetrado, querendo ou não. Porque é o que todo mundo sempre fez com ele. E a mentira entrou. E quando a mentira entrou, é isso aí. Ele pega como sendo identidade. Imagina se ela fosse uma agressora. O que ela faria naquela hora, com a porta trancada? Teria violentado sexualmente esse menino. Mas ela era uma mulher de Deus. Que virou para ele e falou, eu não vou fazer nada, eu só vou conversar com você. Ali veio a verdade. Põe a sua roupinha, eu não vou abusar de você. Nessa hora, quebra aquela mentira. Porque nessa hora ele teve força, aos 6 anos de idade, de dizer o quê? Por favor, nunca mais me solta. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Eu não quero ser abusado. Ele conseguiu quebrar isso dentro dele. Eu não quero ser abusado. Eu não existo para isso. Mas nem todo mundo passa por essa relação de ajuda. Resultado, se eu não tenho uma palavra que seja de verdade, que seja verdadeira, de vida, chegando até mim a meu respeito, o que sobra? Sobram todas as mentiras que eu sempre tive. E aí a minha vida vai ser como? Muda ali, por favor. O que você está vendo? 2 pessoas? Um adulto, um bebezinho e um idoso? É isso? Vamos agora fazer uma brincadeirinha? Vamos fazer de conta que é uma pessoa só? No ontem e no amanhã? Mesma pessoa. Vamos fazer outra brincadeirinha? Que essa pessoa é você? Que essa pessoa sou eu? Que daí você olha no amanhã se tornando... Olha para você hoje. Você hoje é aquele que está sentado ali como se fosse esse adulto. E o que eu estou querendo te dizer é isso. Por que você vive do jeito que você vive? Por que você está do jeito que você está? A figura mostra. Não é à toa. Tem um monte de episódio na sua existência que colaborou, que contribuiu para você chegar onde você chegou. E começou desde o começo. Desde o seu começo. Então, se eu quero uma mudança na minha vida, essa mudança virá de onde? Muda ali, por favor. Alguém vai ter que o quê? Intervir no processo. De repente você está numa mudança positiva. Glória a Deus. Mas será que todas as mudanças são positivas na nossa vida?
Nós temos mulheres até hoje que são espancadas pelos seus maridos, inclusive mulheres e maridos crentes. Até hoje. E ninguém fala a respeito. E ele ainda joga versículo na cara dela, dizendo, você tem que submeter a mim, porque o seu corpo é meu. Papo furado, ele não entendeu nada das Escrituras. Ele não só comete um pecado, como ele está cometendo um crime. Até hoje nós vivemos o quê? Racismo dentro da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, nós temos negros aqui? Quem são negros? Levantem a mão, por favor. Alguém alguma vez fez essa pergunta para vocês dentro da igreja? Quem são vocês? Cadê os negros dentro da igreja? Hã? Então eu quero fazer uma pergunta. Fica com a mão levantada. Existe racismo ainda? Existe? Dentro da igreja existe racismo? Hã? Existe? Existe racismo com relação à mulher negra? É curioso, quantos casamentos será que são celebrados numa igreja? Quem mais casa? Será que são as negras ou as brancas? As brancas. Alguém já falou isso para você dentro da igreja? Como você está se sentindo ouvindo isso? Hã? Não tinha ouvido isso ainda. Então veja bem, a maior parte da nossa população é formada por negros. As autoridades, será que a maior parte das nossas autoridades representam a maioria negra? É proporcional essa representatividade? Hã? A causa negra é trazida? Será que a galerinha que está aqui sofre bullying na escola até o dia de hoje? Não? Será que sofre por ser negro? O que vocês acham? E a minha pergunta é, nós falamos sobre isso dentro da igreja? Não, porque a gente elegeu alguns inimigos. Vou te dizer o maior de todos, o gay. Não é? Você vai ver um monte de pastor que tem horário nobre na TV, ele vai falar exclusivamente sobre o quê? Homossexual. Como se fosse o único desafio que a gente tem. Como se fosse o problema da humanidade. É ou não é? Eu não estou dizendo que nós não temos que falar sobre, temos, mas nós temos muitos outros assuntos também para serem falados. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente arruma um escarcéu danado, porque está vendo um casalzinho gay se beijar na boca na TV, mas há quantos anos nós estamos mamando imoralidade, bebendo da imoralidade heterossexual na mídia e nunca falamos nada? Quantas vezes você viu o púlpito de igreja ser usado para falar contra a pornografia? Não fala, mas fala sobre a imoralidade, por exemplo, do homossexual. Agora, a pornografia hétero, está aí. Até hoje você vai ver pai crente dando playboy para o filho, com medo do filho ser gay, ele dá uma revista playboy achando que isso vai fazer o filho dele virar homem. Porque ele esqueceu que vai fazer o que virar homem? Exemplo. É exemplo. Mas esse menino muitas vezes vê o que dentro de casa? O pai estuprando a mãe. O pai chegando louco, às vezes alcoolizado, irado, espancando a mãe na frente dos filhos, adulterando. E a mãe muitas vezes fazendo o mesmo. Então eu quero que você entenda que tudo isso é trilha. Se a gente quer ver alguma mudança, nós vamos ter que o quê? Tocar em áreas que não estão sendo tocadas. Nós vamos ter que falar sobre essas feridas, porque elas não vão sarar do nada. A gente tem que dar oportunidade para a verdade surgir. A gente tem que dar oportunidade para essa dor sair para fora. A gente tem que dar oportunidade para esse ranço ser submetido ao novo de Deus e passar por uma renovação. Senão não vai ter mudança, gente. Nós vamos continuar aqui na euforia evangélica. Nós vamos continuar na nossa procissão. Nós vamos continuar fazendo, sabe, as nossas práticas religiosas. Mas a religião não muda o mundo. Só quem muda é o evangelho de Jesus Cristo. Esse muda. Mas ele é compromissado com a verdade. Não é com teatro. Entendeu? Não é com a forçação de barra. Não é com a sedução. É com a verdade. Então essa verdade tem que vir. Os irmãos que sofrem de racismo, eles têm que ser ouvidos. Entende?
As mulheres que passam por violência têm que ser ouvidas. As crianças que estão passando por negligência têm que ser ouvidas. A justiça tem que chegar. Agora, eu não vou esperar isso de quem não conhece a Deus. Agora, eu espero isso do povo de Deus. Porque o povo de Deus tem o Espírito Santo. O povo de Deus tem a mente de Cristo. O povo de Deus tem a palavra que é poder para a salvação. O povo de Deus tem chance de experimentar o sobrenatural de Deus, de ver cura, de ver milagre, de ver perdão de pecados, de ver confissão de pecado. O povo de Deus tem condição. Nós temos tudo para dar certo, gente. Só que a gente tem que o quê? Deixar Deus intervir. E tocar onde tem que tocar. Enquanto ficar nisso, de que vem cara de crente, jeitinho de crente, música de crente, roupa de crente, linguajar de crente, sem o evangelho chegar, nós vamos ser mais um robozinho aí, de tradição, que não muda nada. Você se conforma com isso? Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo. E eu não vou sossegar enquanto eu não ver o quê? A justiça de Deus chegar. Os índices de espancamento caírem dentro da igreja. Os índices de negligência, de abandono, de violação de direito, de racismo, de corrupção, de imoralidade, de compulsão, de vício, de confusão, caírem dentro do povo de Deus. Para que o povo experimente o quê? Algo novo. Algo novo. E o Evangelho tem isso para nós. Tem isso para nós. Mas quem é que crê nisso? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Então, essa estrutura, não estou falando da igreja, essa estrutura de superficialidade, ela tem que ruir. Mas ruir para que chegue algo melhor. Ruir por ruir não vai adiantar nada. Tem que chegar a algo melhor. E o que é melhor? Muda ali, por favor. É isso aqui, ó. Intenção. A gente precisa de intenção. Aí eu vou te mostrar um versículo para você ver como que Deus pode nos inspirar a respeito de intenção. Lá em Gênesis 3, 8 e 9, muda ali para mim, por favor. Tem esse versículo que eu acho que é a coisa mais linda. Quase, acho que a gente fala pouco sobre ele. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Você vai me dizer que Deus não sabia? Fala sério. Sabia. Mas o que houve da parte de Deus? Intenção. Ele sabia que o cara estava lascado, lambuzado, ferrado na vida. Deus sabia o que ele ia encontrar. Deus podia muito bem nessa hora ter adiantado o dilúvio, não podia? Não podia? Mandado uma chuvarada danada, falou assim: já vou começar lavando tudo, para ver se começa do zero. Não podia ter adiantado, antecipado? Mas houve a intenção de reconciliação de Deus. E Deus não manda um WhatsApp. Ele não manda uma Bíblia. Joga impressa, né? Lá do Almeida, não. Ele vai, ele desce, pisa no jardim, caminha em direção ao homem, que detalhe, tinha se escondido de Deus. Escondeu, vazou, partiu, entendeu? Vazou. Deus teve a intenção e vai lá e fala: bonito, olha aqui para o paizão, onde é que você está? Sabe o que é isso? Intenção. Eu não vou me acostumar, eu não vou me acomodar, eu não vou me conformar com esse teatrinho de que está tudo bem. Eu quero que a verdade venha, Adão. O que está acontecendo? Isso nós não temos mais. Nós não temos mais na nossa relação de marido e mulher, porque a gente está ocupado demais com muitas coisas. Não é verdade? Nós não temos mais isso aí na relação de amigos, porque a gente está com muito medo de ficar só e a gente fica tolerando um monte de coisa e a gente não tem mais a intenção e a gente não confronta mais.
A gente não tem mais isso com os nossos filhos. A gente passa batido porque a gente não quer mais confusão, não quer mais problema. A gente não tem mais isso nos nossos ministérios. A intenção. Você vai ver muita gente o quê? Trabalhando junto. Suspeitando uma coisa, muita coisa do outro. Mas não chega junto para conferir. E às vezes quando chega junto para conferir, chega inclusive para detonar. Não tem nada de melhor para botar no lugar como alternativa. Então não temos mais o quê? A intenção da reconciliação. Nós precisamos voltar. Se a gente quiser ver algo novo, vai ter que ter intenção. Vai ter que fazer por onde? Porque não vai chegar pronto. Nós temos que aprender com Deus. Deus teve a intenção. Se Ele teve, nós temos que ter. Deus mentoreou o filho e a filha, Adão e Eva. E olha, que se Deus fez, quem vai ter que fazer? Nós também. Então, se Deus fez, esse é o caminho que a gente deve andar. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo isso, instrua essa criança nesse caminho. Se você não instruir, ela vai aprender alguma coisa, só que não foi a verdadeira instrução. Deus fez o caminho para a gente seguir. Tanto é que Jesus é o quê? O caminho. É para andar nessa trilha que é Cristo. Cristo é o caminho, a religião não é o caminho. O próprio Cristo é o caminho. É nessa trilha que a gente tem que andar. E aí eu quero fechar com essa ilustração. Muda ali, por favor. Você vai falar, não, mas do que é isso? O que é isso aí? Uma pescaria. Alguém gosta de pescar aqui? Que bom, eu não entendo nada de pescaria, tá? Mas vocês vão me ajudar. Final do ano passado, Diniz, eu e Miguel e minha irmãzinha, nós fomos visitar um irmão que eu tenho lá em Vilhena, lá em Rondônia. Ali, em Rondônia. E aí, nós fomos agraciados com um convite. Vamos pescar lá na divisa com a Bolívia, que está ali do lado, né? Beleza, nós fomos. Gente, pensa uma aguaceira. Era água com força, tá? Nós estamos falando de Amazônia. Né? Que você sabe, o pastor já está quase chorando, ó, emocionado, falando de Rondônia. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Então nós fomos lá para Pimenteiras, né? E fomos pescar. E aí o empenho do meu irmão para fazer o quê? A família toda feliz, né? Tinha a família dele, tinha a família da gente que queria pescar. Então precisava o quê? De 2 barcos, 2 piloteiros, mais vara, mais isca, mais colete, mais combustível, mais e mais e mais, tudo dobrado. E ele fez tudo, aquele checklist, né? E fez tudo certinho e liberou todo mundo para o rio. Fomos, aquela alegria, faz foto, faz selfie, faz vídeo, maravilhoso. E vara, e isca, e o cara lá que pilota, que entende de tudo, e rio, e peixe no rio, importante, no caso, né? Muito importante. Tudo pronto. Mas é curioso, o peixe não pulava no barco. Que afronta, não? Tanto investimento e os benditos peixes não pulavam, eles não se entregavam por amor a nós. Ai, vou me entregar por amor a esses missionários. E pá, pulo no barco e pronto, vem um pintado lá. Não, não pintou nada. Tinha que ter o quê? Intenção. Intenção. Sabe o que tinha que fazer? Ir para o lugar certo, fechar o bico, pegar a tal da vara, botar a isca, jogar no lugar certo e esperar. Com paciência. E detalhe, não pega nada. O desgramado do peixe vai lá, pega a tal da isca e vaza. Aí você magoa, está ferido agora, vai embora para casa emburrado. Não, o que você faz? Pesca de novo, e joga, bendito, né? E joga, faz tudo de novo, até pescar o tal do peixe. Porque você tem que ter a intenção. Sabe do que eu estou falando? Eu não estou falando de peixe, eu estou falando do coração humano. Ninguém vai abrir o coração do nada, a não ser que seja muito desesperado. Você quer esperar que desespere para daí abrir o coração? E aí quando abre o coração desesperado, vem com uma demanda enorme. Derrama um caminhão de lixo, que daí você não dá conta. Será que não era melhor a gente ir cuidando do coração um do outro? Desde sempre. Trilhando um caminho como quem diz, olha, eu não estou interessado só no seu desempenho, eu estou interessado no seu coração. Estou interessado no seu coração como marido, como esposa, como pai,
como mãe, como amigo, como irmão, como irmã, como amiga, como líder, como liderado, como vizinho. Eu estou interessado no seu coração. Eu quero um pouco mais além desse aí, como é que está, graça e paz. Eu quero mais que isso. Eu te pergunto, isso aí traria um acalento para o nosso coração? O que você acha? Traria uma misericórdia para o nosso coração? Traria esperança? Nós temos um problema muito grave, gente, nos nossos dias. Muita invisibilidade. A gente está no meio desse bando de gente aí, ó. Você olha as nossas redes sociais, são milhares de pessoas, né? Mas o que realmente as pessoas sabem sobre nós? Será que nós somos próximos de alguém? Será que a gente consegue ser próximo até da gente mesmo? A gente nem se ouve mais. Então, eu queria fazer, sabe, um desafio. A gente tem até esse tempo aqui. Quero fechar nesses últimos minutos com isso aí. Será que a gente não pode ir um pouquinho além? Se eu puder deixar de recado, eu deixaria isso. A gente não pode ir um pouquinho além e adotar essa atitude? Volta ali aquele último slide, para o penúltimo, para o versículo, por favor. E aprender com o Senhor. Esse é o desafio que eu queria lançar. Da gente fazer uma escolha hoje, sabe, de clamar por misericórdia a Deus, para a gente ser um povo mais intencional, ser um povo mais parecido com Deus, um povo que não se conforma com as coisas do jeito que estão, mas um povo que está disposto a romper com a apatia, com a indiferença, e se cansar um pouquinho, gastar um pouco de energia, e arriscar um pouco, e sair até do próprio gueto, do próprio ninho, e ir em direção talvez ao novo, ao diferente, para estabelecer um pouco mais de vínculo. Caso contrário, nós vamos ter a sensação de que não estamos sós. Nós vamos ter a sensação de que vivemos como família. Nós vamos ter a sensação, uma impressão do que é corpo. Mas isso não é corpo. Então, vou terminar contando uma história. Eu não lembro de ter falado isso, né, para um grupo. Eu vou falar para vocês. Em dezembro, voltando inclusive dessa pescaria, eu tive que fazer uns exames. E fiz, e para minha surpresa, o primeiro exame que eu tive que fazer constatou um nódulo, onde eu nunca tinha feito exame nenhum, que foi na minha tireoide. E eu assustei com aquilo ali realmente foi um susto, porque era já um nódulo grande, nunca tinha tido suspeita, sintoma nenhum. E fui fazer o tal da ultrassom, apareceu, e por causa do tamanho eu tive que puncionar. Quem já puncionou um nódulo sabe que não é uma experiência das 10 mais agradáveis, mas é possível, se precisa passar por ela. Enfio uma agulhinha aqui, né, no seco, sem anestesia nem nada, puxa ali que está ali naquele nódulo e vai para o exame. E quando saiu o resultado, veio um resultado que eu fiquei também impressionada, porque o patologista simplesmente concluiu: eu não sei o que é. Muito legal você receber essa notícia, né? De 1 a 6, 1 é 100% benigno e 6 é 100% maligno. Ou seja, 1 não é câncer e 6 é câncer. O meu deu 3. Puxa, que legal. Não é nada como ficar na dúvida. Mas aí, para piorar, tinha uma notinha no rodapé no laudo. Eu não sei o que é, mas eu acho que é câncer. Fica a dica, que notícia boa, né? Só que não. Isso foi em dezembro, né? Aliás, começo de janeiro, começando nossa escola ali, eu recebi isso aí. Aí foi aquele choque. Por quê? Porque eu perdi minha mãe com 48 anos de idade. Minha mãe morreu de câncer, aos 48. E eu falei, puxa vida, né? Para lá irei. Né? Para lá irei. E aí eu falei, bom, mas a minha vida está na mão de Deus. E aí eu lembro, é isso que eu quero contar para vocês. No final das contas, depois eu fiz a cirurgia, vocês vão ver, ainda tem uma cicatriz que ainda aparece aqui bastante. E, curiosamente, depois que eu fiz a cicatriz, fiz a cirurgia e tal, eu descobri que não era câncer. Né? Graças a Deus. Não era.
Mas assim, foi curioso, porque logo que eu descobri que eu tinha um possível câncer aqui, você sabe o que eu notei? Eu não conseguia tocar. Eu demorei alguns dias para tocar de novo aqui. Porque parecia que aqui tinha o inimigo, um corpo estranho, um negócio que eu não queria, um negócio que me fazia mal. Então me dava vontade, sabe do quê? De eu esquecer, de eu fazer de conta que eu toco aqui, eu toco o resto do corpo, mas aqui não. Aqui é como se eu não reconhecesse mais, como se não fosse meu. Eu quero evitar isso aqui. Então, o que eu aprendi com isso? Quando chega algo estranho na nossa vida, a nossa tendência é o quê? Não querer tocar e evitar. Só que tinha um problema. Porque aquilo ali era meu. E estava no meu corpo. E se é meu corpo, eu tenho que cuidar. E a Bíblia fala que nós somos um corpo. Nós não somos corpos diferentes. Nós somos um só corpo. E de repente você olha para uma pessoa e você fala, ela é o meu nódulo. Ela é o meu tumor maligno. Deixa eu te falar, continua sendo seu. Não vai adiantar nada você evitar. Continua sendo o quê? Seu. E se é seu, é responsabilidade sua tratar. Ninguém, o Diniz não poderia, por exemplo, me amarrar para fazer uma cirurgia. Porque quem tinha que autorizar o hospital e o médico me operar era eu. Você está entendendo? Era eu. Eu tinha que autorizar. Sei que corre riscos de embolia, de não sei o quê, de não sei o que lá, de perder a voz, de ficar rouca, de morrer, eu sei. Responsabilidade minha, eu assino e autorizo. Ou eu compro briga por mim, ou nada vai acontecer. Ou a gente compra briga por nós, ou nada vai acontecer para nós. E é hora da gente parar de jogar a culpa para o outro. Porque a responsabilidade é nossa. Então, você quer ver uma igreja melhor, sim ou não? Você quer ver um povo de Deus melhor? Não é responsabilidade do pastor. É responsabilidade do corpo. Ele está em mais evidência para monitorar esse cuidado. Mas ele não é responsável pela sua santidade, é você. Ele não é responsável pela sua maturidade, é você. Ele não é responsável pelo seu crescimento, é você. Você pode querer empacar e virar um crente carnal o resto da vida, direito seu. Mas é sua responsabilidade, assuma. Agora você pode também chegar e falar, tá, fui esse até agora, mas eu estou a fim de melhorar. Amém. O corpo agora pode o quê? Te acolher e cuidar. Em seguida, sabe o que eu aprendi a fazer? Eu vou tocar e eu vou encarar. Eu não vou abandonar minha tireoide. Eu vou lutar por ela até o fim. Lutei, não é que a danada vingou? Estou com metadinha aqui, ó, feliz da vida. Feliz da vida. Glória a Deus por ela. E estou tocando. Tem que passar creminho todo santo dia. Então eu aprendi com essa história. Ou a gente compra a briga por nós, ou nada vai acontecer. Vamos fazer um exercício para a gente fechar? Ontem eu passei um outro para vocês fizeram, bem bonitinhos. Ganharam estrelinha no céu. Vou passar outro. Todo mundo se conhece aqui? E se depender, não vai conhecer, né? Vai sair do mesmo jeito, né? Todo mundo aqui está, né, com a comunicação no nível mais profundo com todo mundo? Todo mundo, assim, que... Uma pergunta. Alguém já lutou por você aqui dentro? Você já agradeceu? Você já honrou? Alguém aqui já te feriu? Essa pessoa sabe? Ela já teve o direito até, a possibilidade de consertar? Você já comunicou? Alguém aqui já, sabe, fez algo por você? Isso vale inclusive para esposa e marido, tá? Alguém já fez algo por você? Isso vale para pai e para mãe. Alguém aqui já tentou melhorar e você não elogiou?
Sabe que às vezes os filhos passam muito por isso, os maridos passam. Tentam e não encontram nenhuma palavra de ânimo. Só cobrança. Líderes passam por isso direto. É ou não é? Tenta, quem reconhece? Ninguém. Mas a lista de crítica, pelo amor de Deus, tem ordem alfabética. É ou não é? Então vamos fazer esse teste? Vamos romper um pouquinho com a superficialidade, vamos encher o tanque de afeto. Faz de conta que a gente tem um tanquezinho dentro da gente e nós vamos colocar nem que seja uma gotinha de afeto hoje dentro do tanque do outro. Só que eu vou te alertar, vai ter gente que vai tentar escapar. Tranca a igreja. Essa é a hora dos diáconos, entendeu? Se posicionarem. E trancar tudo, porta, janela, para que ninguém escape, porque tem muita gente que foge do afeto, porque não está acostumado. Está acostumado a ser invisível. É cômodo também ser invisível, chega uma hora. É cômodo ninguém notar nada sobre você. É cômodo ninguém notar que você está triste. É cômodo ninguém notar que você, de repente, está mal. É cômodo. É cômodo ficar na solidão. Ela incomoda, mas depois se acomoda. Entende? É do incômodo para o comodismo. Mas a gente pode o quê? Romper. E ninguém vai poder dizer que não houve um movimento da parte de Deus e do povo dele para romper com isso. Amém? Você entendeu a tarefa? Eu quero que você dê uma olhada, um 360. Se é uma conferência sobre família, é uma conferência sobre relacionamento. É ou não é? E se é sobre relacionamento, qual que é a tarefa que eu vou dar? Da gente se relacionar. Eu quero te desafiar a adotar uma pessoa hoje aqui, e você ir ali intencionalmente, e fisgar o coração daquela pessoa e falar, eu quero vir aqui te abençoar. Eu vim aqui te pedir perdão, ou eu venho aqui te agradecer, ou eu venho aqui te honrar, ou eu venho aqui dizer que, olha, eu não sei nada sobre você, mas você veio ao meu coração e eu quero saber mais sobre você. Nós vamos romper com a superficialidade. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas e o meu orgulho? Que orgulho? Vai ficar ferido. Ferido era para estar morto. Mata o desgramado é hoje, no nome de Jesus. E não deixa ninguém escapar. Nem meninos, nem meninas, nem novos, nem velhos. Pode ficar com cara de que, olha, eu estou aqui morto. Não tem problema, vai lá. Está entendendo? Eu acho que pode rolar um louvor. A música ajuda a quebrar o coração, dá um clima, né? Um clima de quebrantamento, né? Pode ser um momento de marido e esposa. Pode ser um momento, sabe, de filhos e pais. Pode ser um momento, entendeu? Mas não deixa ninguém escapar. Quem topa o desafio? Quem topa? Nós vamos romper com a superfície. Você não vai só chegar lá e falar graça e paz. E aí, como é que tá? Não, você vai romper. Você vai um pouquinho além. Você vai perguntar se a pessoa precisa de uma oração. Você vai precisar, vai conversar um pouquinho mais. Pode ser? Então vamos levantar quem puder aí. E vamos à captura. Vai, outra pessoa, desconhecido. Eu quero te encorajar então para você fisgar intencionalmente alguém agora. Você vai ficar com vergonha no começo, mas depois passa. Está liberado, pode ir. Procura alguém. Olha nos olhos. Não deixa ninguém ficar sozinho, tá? Pode ser curador para a vida de alguém. Saber que ela foi notada. Saber que ela foi percebida. Vamos, gente, se mexe. Sai aí do lugar, vai atrás de alguém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão